Levantar, vai. Dá um beijo nele, não tem como. Querido. Bem-vindo sempre. Tudo bem? Tudo jóia. Maravilhoso. Eu sempre adoro os temas que vocês bom. decidem, né? Eu digo vocês, no caso você junto com a nossa produção, né? São temas sempre tão pertinentes. Sempre tem tanto a ver com o que a gente vive, né? No nosso dia a dia. E tem a ver com o nosso bem-estar, né? Com o que a gente quer trazer para mais perto da gente. Só que muitas das situações em que a gente vive não estão assim tão diante dos nossos olhos, né? Elas estão ali, muitas vezes subconsciente, muitas vezes estão fazendo mal pra gente, a gente não percebe. E o tema de hoje é justamente sobre como lidar com as emoções. Será que você sabe? Ou será que você é uma pessoa que se deixa levar simplesmente pelo que vem, né? Pelas ondas de emoção, sendo ela positiva ou negativa, né? Como é que a gente faz para gerenciar isso no nosso dia a dia, para não ter nenhuma consequência ruim? Antes de mais nada, eu queria saber se existe, Edu, uma definição de emoção. Se a gente consegue traduzir em palavras ou teorizar o que é a emoção. Se a gente pegar no latim, a gente vai ver que o emovere é tudo aquilo que você tira de dentro de você, aquilo que você move para fora de você. Então, as nossas emoções é uma forma de você colocar para fora aquilo que está dentro do teu universo. Então, por um momento, é um momento em que você vai criar uma conexão entre o universo interior e o universo exterior. E é esse momento que você cria coerência ou discordância. Ou você vai criar um movimento de equilíbrio e de harmonia, ou um movimento de grande confronto e resistência. Tá. Então, por isso que quando a gente fala, assim, o que você está tirando de dentro de você para fora? Porque em alguns momentos eu estou doido para receber um abraço, um colo e vou passar uma indiferença. Então, é esse momento que, antes mesmo de nós falarmos das nossas emoções, tem uma coisa que é como nós aprendemos a lidar com as nossas necessidades. Então, isso muitas vezes pode ter vindo da infância. Tem muita gente que consegue já, na mais tenra idade, gerenciar essas emoções, identificar, digerir, lidar melhor com elas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a Alice. Vamos, me ajuda. Então, assim, a nossa história emocional começa exatamente no útero da nossa mãe. Então, assim, tudo que a nossa mãe sentia, nós sentíamos. Porque através do cordão umbilical, toda a fisiologia da emoção da nossa mãe vai. Então, por exemplo, se por um momento a minha mãe estava com muito medo, mesmo que fosse por uma preocupação, por um medo que alguma coisa acontecesse comigo, né, eu estou experimentando esse medo. Eu estou experimentando o momento que ela está triste, ela está com raiva, o momento que ela está alegre. Tudo isso nós percebemos. E não tem como estar mais interligado do que esse momento, não, né? Então, por isso, eu estava comentando com um rapaz, né, que ele falou assim, nossa, a mulher faz tudo. Eu falei assim, calma, porque o homem, ele tem uma função primordial durante a gravidez. Ele falou assim, como assim? É que, aí eu estava explicando isso, e ele estava falando assim, o homem é o protetor. É o que vai proteger esse período para que a gravidez seja um período de harmonia, de equilíbrio, de emoções legais, exatamente para que quando, né, a Liz nasça, ela já nasça primeiro com as primeiras referências sensoriais. Isso é, por um momento eu me senti amada, eu me senti vivendo um momento de grande acolhimento, de grande aceitação, porque quando a gravidez ela é conturbada, é assim, eu me senti sufocada, asfixiada, por um momento eu não estava entendendo, é como se eu estivesse vivendo uma grande turbulência. Então, isso podia essa por fase... qualquer coisa, porque é muito fácil também, né? É um momento de muita ebulição hormonal, né? Exato. Então é muito fácil a mulher não tá no seu centro. Então, por um momento, se a gente fala assim, se uma mãe, ela fuma ou se droga, a criança, ela já vai ter esse efeito. Então,
o efeito das emoções vividas dentro do útero são fundamentais. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma fobia de estar em lugar fechado e não entende por quê. E aí você fala assim, nossa, eu tenho uma agonia, né? Uma vontade de sair correndo toda vez que eu estou num espaço fechado. Ok. Em alguns momentos isso pode ter sido de uma experiência ainda intrauterina. Isso é, foi tão conturbado que a sensação era tipo, nossa, não vejo a hora de sair daqui. Aí entra esse momento que a gente diz assim, ok, nascemos. Nós temos 5 necessidades básicas, fisiológicas: beber água, comer, ser trocado, cuidado, limpo, tomar banho, xixi, cocô, essas coisas todas. Aí temos o amor, a segurança, o sentido, o significado e a autorrealização. Em algum momento, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a como lidar com essas necessidades. Então, como que eu lido com a necessidade de amor, de afeto, de ser acariciado, cuidado, dengado? Como que eu me sinto no sentido de pedir proteção, segurança? Como que é o sentido, assim, pedir a necessidade de que as coisas tenham sentido? Porque em algum momento a criança, ela vem e diz assim, por quê? Por que você vai ficar longe e eu vou ficar sozinho? Ela quer ter um sentido, um significado. E muitas vezes ela é ignorada. E aí vem o sentido da autorrealização, a necessidade de se autorrealizar. Então é aquele momento que a gente pega um brinquedinho, um cubinho, e a gente ajuda a criança a montar um castelo. E ela se sente realizada. O ponto é, as nossas emoções vão nascer a partir de uma coisa. Quando eu desqualifico a minha necessidade de afeto, eu começo a desenvolver uma forma de lidar com uma emoção básica, que é afeto. Quando eu começo a desqualificar a minha necessidade de segurança e de proteção, eu começo a lidar com os meus medos. Então, por um momento, eu me sinto desamparado. Isso é, eu poderia pedir, Regiane, segura na minha mão. Mas a esse momento que eu desqualifico essa necessidade que eu tenho de me sentir amparado e seguro, e aí eu vou aumentar os meus medos, né? A minha forma de lidar. Mas principalmente uma coisa, Regiane, que é assim, para quem está nos assistindo agora, se parar e se perguntar, o que acontece quando alguém não me dá o que eu estou precisando? E aí vai ver que a resposta é, eu fico muito agressivo. Ah, tá. Vamos voltar? A gente estava falando agora sobre a falta de controle, de gerenciamento dessas emoções, que pode levar muitas vezes as pessoas a uma agressividade, né? Esse seria um dos sintomas para a gente perceber no nosso dia a dia que a gente não está sabendo bem lidar com o que a gente está sentindo, com o que a gente precisaria colocar para fora? Sim. Em algum momento você vai ver uma coisa que, assim, as pessoas elas começam a ficar, elas vão entristecendo. Então aí a gente vai ver a depressão, a forma como a pessoa ela vai desqualificando as suas necessidades de proteção, de carinho, de amor, e aí ela simplesmente vai entrando no que eu chamo de uma falsa emoção. Ao invés de pedir o amor, ao invés de pedir segurança, proteção, acolhimento, muitas vezes a pessoa ela vai se isolando e vai se distanciando de tudo aquilo que ela precisa. E aí a vida dela vai entrando numa tristeza. Então tem pessoas, por exemplo, ontem a menina que trabalha em casa, ela parou e falou assim, nossa, eu tô com muita raiva, eu tô pé da vida. Eu falei, o que houve? Assim, o meu filho bateu na minha filha. Aí, só que de manhã ela tinha me falado que o filho dela estava com muito medo, porque ele ia fazer uma prova. E aí eu segurei na mão dela e falei assim, Pati, você se lembra que ele estava com muito medo? E que
Normalmente, quando uma pessoa está com muito medo, ela vai distanciar as pessoas que ela mais precisa, né? Muitas vezes, quando eu começo a romper as necessidades, o meu compromisso com as minhas necessidades, eu afasto quem pode me dar o que eu preciso. Então, o que ele fez? Ele vai e briga com a irmã, que é a maior defensora dele. E aí, ela vai ligar para você e você vai se distanciar dele. E aí, o que ele mais precisa era de vocês duas. E o que ele mais fez foi distanciar. Então, a forma negativa como nós lidamos é: eu tenho uma necessidade, desqualifico essa necessidade e eu vou afastar as pessoas que têm condições de me dar aquilo que eu preciso. Por um momento, eu fico indignado, eu fico com raiva. E eu gostaria que, por um momento, alguém me ajudasse a compreender o sentido e o significado do que aconteceu. Por um momento, alguém dissesse: eu te amo. Alguém me desse carinho e me compreendesse. E o que eu faço? Eu começo a chutar a sombra, eu começo a afastar as pessoas. E aquilo que eu mais gostaria, que é: segura na minha mão e me ajuda a passar por isso. E muitas vezes a pessoa não vai. O controle das emoções também tem muito a ver com o que a gente assiste ao longo da vida, dentro da família, por exemplo. A gente acaba sendo fruto de imitações de comportamento dos nossos pais. Se de repente eu via a minha mãe em momentos explosivos, ou meu pai, ou se eu via que ela tinha muita calma, muita ponderação e tranquilidade na solução de problemas, é mais fácil conseguir carregar isso também ao longo da vida? Isso por pura imitação e exemplos que são dados ao longo desse período de aprendizado? Eu tenho uma coisa que eu peço num questionário de um treinamento, eu digo assim: fala um pouquinho do ponto positivo e negativo do seu pai, ponto positivo e negativo da sua mãe. E aí, é incrível que aí a pessoa fala assim: nossa, eu me dei conta de que o ponto negativo do meu pai eu também tenho, o ponto negativo da minha mãe eu também tenho. E aí o que acontece? Desde criança, nós começamos a nos espelhar nos nossos pais, os pontos positivos e os pontos negativos. E muitas vezes a criança, o adolescente vai dizer assim: quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual. E ela cresce. E faz igualzinho. E faz igualzinho. Então, muitas vezes, a repetição não é a pessoa que está fazendo. Ela só está repetindo um padrão que reproduzindo um padrão que foi colocado ali, né? E esse é o momento que, muitas vezes, a pessoa, ela passa uma vida inteira e ela não se dá conta de que ela não está vivendo a vida dela. Ela está repetindo a vida do pai e da mãe. Né? Aquele comportamento. Isso. E porque está passando para os filhos também. E é esse momento em que eu costumo dizer: ao invés de fazer a síndrome do amor negativo, por um momento o que eu gostaria de ter recebido da minha mãe e não recebi. Permita fazer com o seu filho, com a sua filha. Então, muitas vezes, quando alguém diz assim: como que eu posso me tornar uma mãe inesquecível? Pense tudo aquilo que você gostaria de ter recebido dos seus pais e não recebeu. Tá. E agora, ajude a fazer uma redenção do quê? Praticando e tornando agora um novo padrão de você e dos seus filhos. Complementando a pergunta, né, que eu tinha deixado aqui no ar, falando sobre as culpas que a gente sente muitas vezes por uma explosão, por uma situação em que a gente não conseguiu controlar a emoção e acabou dando ruim, como diz hoje em dia, né? Deu ruim geral, criou aquele mal-estar e tudo mais. Como que a gente faz para se sentir meio normal dentro desse contexto? Quer dizer, eu devo me sentir culpada por de repente sentir uma emoção exagerada ou colocar isso para fora, porque ao mesmo tempo existe uma história, uma lenda de que a gente também não deve ficar guardando as emoções, que isso também pode fazer mal. Quer dizer, é óbvio que a coluna do meio é sempre o melhor. Como fazer para chegar nesse equilíbrio? O ponto é que cada vez mais se permitir sentir as suas emoções. Isso é, entre dentro dela, entre dentro do seu medo, entre dentro da sua tristeza, entre dentro da sua raiva. Mas sem fazer com que as pessoas em volta sintam essa consequência, Exato. É isso? O ponto é que muitas vezes a gente fica brigando para não sentir, não entrar em contato, e aí ela acaba explodindo. Então, por um momento, eu costumo dizer assim: se chorar não fosse bom, se chorar não fosse ruim, o que seria o choro? Simplesmente
uma expressão. Se dizer não gostei, parou, deu, chega, pronto. Ok, se isso não fosse ruim, se isso não fosse bom, era simplesmente dizer, ok, esse momento eu dei o meu limite, eu dei um limite para alguma coisa que não estava me fazendo bem. Então, quanto mais a gente vai expressando, mais a gente vai criando uma coerência entre aquilo que eu sinto, a necessidade que naquele momento eu senti. Por exemplo, imagina se eu perco alguém importante da minha vida, e tem pessoas que ficam tentando cuidar de todo mundo e não simplesmente sentir, não se permite entrar em contato com isso. Então, por um momento se permita viver essa intensidade, de mergulhe dentro dos seus sentimentos. Essa é uma fase. A fase seguinte é o momento em que você vai poder olhar para você. Assim, esse momento em que eu entro e aí eu costumo dizer assim, a fase que você está de bem com as suas emoções, você não está brigando com ela, você não está resistindo a ela. Então, quando você diz, por um momento diz assim, não gostei, me dá colo, estou com medo. Então, quando a gente fala e pede a sequência, estou com medo, cuida de mim, estou triste, está assim, me apoia, estou com raiva, deu. Assim, tem um movimento de coerência que vai fazer com que a sua vida se torne a vida que você merece viver. Não uma vida em que a gente fica se escondendo atrás, negando as nossas necessidades. Mas é exatamente cada vez mais ter essa coerência de dizer, não gostei, parou, me dá colo, segura na minha mão. Quer dizer que você está conseguindo identificar aquele sentimento naquele momento que está acontecendo. Olha, muita gente comentando, amando o papo, a sua participação aqui, como sempre. Infelizmente, não dá tempo de fazer as perguntas, mas essa última pergunta que eu fiz aqui, falando sobre essa culpa, das explosões e tudo mais, responde muitas das perguntas que foram colocadas aqui. Mandar um beijo para a Dani, para o César, para a Simone, para a Marta. O Daniel está emocionado com o assunto aqui e tudo mais. Só para encerrar, eu queria que rapidamente você colocasse para a gente, esse foi um exercício que você passou agora, A identificação e a colocação de limites também. Mas seria alguma coisa que a gente conseguisse fazer diariamente já para ir treinando isso? Por exemplo, aquele momento em que a gente vai deitar, seria uma sugestão minha, de repente, não sei se isso seria correto, mas um outro momento em que você poderia mostrar em que isso poderia funcionar. Por exemplo, na hora que eu estou indo dormir, eu faço uma análise do meu dia, do que aconteceu ao longo do dia e quais foram os momentos em que eu não consegui lidar com as emoções, para justamente fazer esse exame de consciência, para fazer diferente no dia seguinte. Isso seria uma forma de já conseguir pontuar isso, técnica identificar isso? Poderosíssima. Sério? Isso. É bom? Por um momento, você para, como se você estivesse vendo o filme do dia. E aí você olha e se diz assim, ok, Rejane, olha só, o que é que você fez aqui? O que é que você poderia ter feito de diferente? Nesse momento, a técnica poderosa é se veja fazendo diferente, se veja agindo diferente, se sentindo diferente e produzindo um resultado diferente. Por quê? Porque a gente vai informando e criando um novo circuito que na próxima situação, quando surgir, automaticamente você já está inserindo uma nova escolha dentre as escolhas que você tem. E aí, com toda certeza, você já vai ter uma situação muito mais harmônica. Gente, fala sério, né? Dá vontade de deixar ele embora, o que eu faço? Eu vou deixar aqui o site para você continuar fazendo contato. www.educhin, o Chin você escreve com S-H-I-N, tá? educhin.com.br. Eduardo Chiniachik, palestrante e mestre em neuropsicologia. Obrigada mais uma vez. Gratidão. Não só eu, mas todo mundo em casa agradece a sua presença aqui, viu? Imensamente. Até a próxima. Até a próxima.